Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao tema Teoria dos Conjuntos, nesta aula vamos estudar os subconjuntos. Começando pela definição. Considere os conjuntos A e B. Disse que A é subconjunto de B quando todos os elementos de A também são elementos de B. Nesse caso, o conjunto A está contido no conjunto B. Vamos lá que eu vou explicar. Julio, o que são subconjuntos? A ideia é bem simples. Pense em dois conjuntos, A e B. Para que o conjunto A ele seja um subconjunto de B, necessariamente todos os elementos de A também devem ser elementos de B, ou seja, existe uma relação de inclusão. O conjunto A está contido no conjunto B. A recíproca não é verdadeira. Se A está contido em B, não necessariamente B está contido em A. Para que B seja um subconjunto de A, todos os elementos de B devem ser elementos de A, tá bom? Aqui existe uma ideia da relação de inclusão, beleza? Show de bola. Então, vamos pensar aqui na parte simbólica. Vamos imaginar aqui uma situação em que o conjunto A ele está contido no conjunto B. Eu posso definir de duas formas diferentes. Eu posso falar que A é subconjunto de B, ou eu posso falar que A é parte de B. A é subconjunto de B e A é parte B, quando que eu tenho isso aqui? Quando o conjunto A está contido no conjunto B. Daí já podemos pensar no conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? É o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Vamos pensar aqui em uma situação. Vamos imaginar o conjunto A, com os elementos A e B, beleza? Eu posso pegar o subconjunto A. Ele é um subconjunto do conjunto A. Eu posso pegar, por exemplo, o subconjunto B, que também é um subconjunto desse conjunto A. Eu posso pegar o conjunto vazio, que é subconjunto desse conjunto A, e o próprio conjunto. Então, se a gente olhar individualmente, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Mas quando eu reúno esses 4 subconjuntos, eu formo o conjunto das partes. Tudo bem, pessoal? Então, entenda que o conjunto das partes reúne todos os subconjuntos de um conjunto. Júlio, mas ali apareceu o conjunto vazio. Eu já vou te adiantar. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos, tá bom? Então, o que eu fiz ali? Eu defini cada um dos subconjuntos e, olhando para todos os subconjuntos, eu formei o conjunto das partes, beleza? Show de bola. Vamos continuar. Vamos falar sobre a enumeração do conjunto das partes, o que eu fiz anteriormente. Só que agora é o seguinte, vamos pensar em um conjunto maior, que contém 3 elementos, tá bom? E o que é essa enumeração? É você listar todos os seus subconjuntos. Aí eu formo o conjunto das partes, tá bom? O conjunto das partes de um conjunto, ele pode ser representado assim, ó, letra P, e a sigla, né, a letra que representa o conjunto. Como aqui eu tenho o conjunto A, eu vou deixar de forma genérica P de A, tá bom? Mas claro, se fosse conjunto B, seria P de B, se fosse conjunto X, P de X e assim vai. Então, quem é o conjunto das partes do conjunto A? Vamos formar esse conjunto, tá bom? Aí vamos lá. Primeiro, conjunto vazio. Eu já expliquei, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, já coloco ele aqui, ó, conjunto vazio. Beleza. Segundo, eu vou pegar todos os subconjuntos com apenas um elemento. Eu vou ter o 1, eu vou ter o 2 e eu vou ter o 3. Então, vou colocar aqui, ó, o 1, o 2 e o 3. Ok. Terceiro passo, vou pegar todos os subconjuntos com 2 elementos. Eu consigo formar 1 e 2, 1 e 3 e o 2 e 3. Ué, Júlio, e o 2 com 1, 3 com 1 e 3 com 2? É a mesma coisa, tá? Porque aqui não faz diferença a ordem, é a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho
1 e 2, 1 e 3, e tenho 2 e 3. E, por fim, eu tenho o próprio conjunto, que é meu quarto passo, que seria 1, 2 e 3. Então, está aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, formei o meu conjunto das partes. Observe, pessoal, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Então, o conjunto das partes do conjunto A, ele possui 8 subconjuntos. Deixa eu só colocar aqui, ó, ficar mais bonitinho, tá bom? Beleza? Então, ele possui 8 subconjuntos. Pessoal, aqui eu tenho duas informações relevantes. Primeira informação relevante, vocês devem anotar. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Segunda informação relevante, todo conjunto é subconjunto de si mesmo, tá bom? Beleza? Então, o que a gente fez aqui? Uma enumeração. Agora, existe uma outra situação. Qual, Júlio? Que é você definir apenas o número de elementos do conjunto das partes. Nesse caso, a gente aplica uma fórmula, que é 2 elevado a n, onde esse n representa o número de elementos do conjunto. Como assim, Júlio? Vamos lá que eu vou explicar. Eu tenho aqui o conjunto B. Ele possui 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu quero o número de subconjuntos, ou seja, eu quero determinar quantos subconjuntos possui esse conjunto. Então, eu quero saber o seu conjunto das partes. Eu poderia aqui fazer uma enumeração? Conjunto vazio, todos os subconjuntos com um elemento, com 2 elementos, com 3 elementos, com 4 elementos e o próprio subconjunto. Show de bola! Eu chegaria a essa quantidade. Mas já pensou no trabalho? Então, neste caso, eu não quero listar, eu não quero enumerar. Eu quero apenas a quantidade. Então, o que eu faço? Aplico a fórmula 2 elevado a n, onde n representa o número de elementos. Eu não tenho 5 elementos, então eu vou ter 2 elevado a n, que vai ser 2 elevado a 5. Cuidado para não falar que é 10. Não é 2 vezes 5. É 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que vai dar 32, tá bom? Então, 2 elevado a 5 é isso. 2 vezes 2, 5 vezes. Beleza? Por isso que o resultado é 32. Então, o conjunto B, ele possui 32 subconjuntos. Isso significa que o seu conjunto de partes possui 32 elementos. Tudo bem? Legal. Vamos prosseguir. Agora vamos resolver questões, tá bom, pessoal? Olha só. Eu tenho o conjunto A, que ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Eu quero saber qual o subconjunto de A formado pelos números pares de A. Quando eu falo subconjunto, eu quero apenas uma parte. Repare que eu não quero o conjunto das partes. Eu quero uma parte desse conjunto A, que é aquela formada apenas pelos números pares. Pessoal, eu já posso eliminar a letra A, porque aqui contém apenas números ímpares. Posso eliminar a letra B, porque também, deixa eu pensar aqui, ó, somente números ímpares. Na letra C, eu até tenho somente números pares, vamos esperar. Na letra D, eu tenho número ímpar e números pares, então já posso eliminar, porque eu quero somente os números pares, tá bom? E na letra E, eu tenho 14 e 34, que são pares. Agora é só observar. O 14 aparece? Ok. O 34 aparece? Ok. Mas cadê o zero? Ele não aparece, então a letra C está incorreta. O gabarito é a letra E. Tá bom, pessoal? Tem aqui um subconjunto desse conjunto. Só para a gente treinar. Observe que eu tenho ali 10 elementos, não foi isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu perguntasse quantos subconjuntos possui o conjunto A, eu teria 2 elevado a 10. E 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, tá, pessoal? Isso aconteceria 10 vezes. Ué, Júlio, dá para fazer isso? Sim, é só você fazer no dedo, tá bom? Como assim no dedo, professor? Vamos lá que eu vou te mostrar. É muito comum acontecer isso, né? Nós calcularmos potências de 2. Olha só. 2 elevado a 2 é 4. Aí você vai multiplicando por 2. Ó. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ou seja, 2 elevado a 5 é 32. Aí você vai dobrando.
32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, 1024. Então, repare que 2 elevado a 10 é igual a 1024. Portanto, se fosse necessário, tá? Esse conjunto aqui, ele possui 1024 subconjuntos, tá bom? Beleza, vamos prosseguir. Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Eu quero concluir qual dessas opções é correta. Pessoal, eu posso afirmar que A é elemento de B? Não, porque aqui existe uma relação entre conjuntos, tá bom? Então, isso aqui está errado. B é subconjunto de A? Para que B seja subconjunto de A, necessariamente o conjunto B ele deve estar contido no conjunto A. Então, tenho que ter essa situação, ó, o conjunto B contido no conjunto A. Ou seja, todos os elementos de B devem ser elementos de A. Isso acontece, ó, porque o B ele possui dois elementos, que são o 2 e o 3. Eles aparecem no conjunto A. E claro, aqui ó, eu tenho um elemento de A que não pertence ao conjunto B. Eu tenho essa situação aqui, tá, pessoal? O conjunto B é subconjunto de A porque ele está contido no conjunto A. O gabarito é a letra B. Logo, a letra C está errada porque na relação entre conjuntos eu não posso tratar a ideia de elemento, não é a pertinência. E o A ele não é subconjunto de B, porque existe elemento de A que não é elemento de B. Tá bom, pessoal? Então, de novo, para que um conjunto seja subconjunto do outro, ele deve estar contido. Relação de inclusão, eu não posso trabalhar a pertinência, tá bom? E fechando a nossa aula, tem mais uma questão bastante interessante, inclusive. Quantos subconjuntos não vazios possui o conjunto A? E o conjunto A, ele possui aqui, pessoal, 6 elementos. Mas, Júlio, como é que eu vou fazer? É só você pensar. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Aí o que a gente faz? Eu determino a quantidade de subconjuntos e tiro um. Esse 1 é justamente o conjunto vazio. Aí eu encontro os subconjuntos não vazios. Você pode, inclusive, pensar em fórmula, tá bom? Qual seria a fórmula aqui, pessoal? Seria 2 elevado a n menos 1. Esse 1 aqui ó, é justamente o conjunto vazio, que é subconjunto de todos os conjuntos. Vamos fazer isso? Então, a nossa solução vai ser 2 elevado a n menos 1. São 6 elementos. Eu tenho 2 elevado a 6 menos 1. Cuidado para não fazer 2 vezes 6, 12, menos 1, 11. Ou até mesmo manter 2 vezes 6, 12, porque o 12 aparece aqui nas opções, tá? 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, 6 vezes, tá, pessoal? Sempre fazendo aquela ideia do dedo, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, vou ter 64, cuidado, menos 1, que dá 63, tá bom? Então, nosso gabarito é a letra B. Observe que na letra A apareceu 64. Não pode, porque 64 é o número de subconjuntos, só que eu quero aqueles não vazios. Então, retiro o conjunto vazio, tá bom? Então, pensa sempre assim, subconjuntos não vazios, 2 elevado a n menos 1. Beleza, pessoal? Então, encerrar a nossa aula por aqui. Tamo junto. Foi um prazer. Até a próxima.